Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do grupo Nascidos de Novo, onde, neste momento, vamos estar fazendo uma continuação do estudo anterior sobre a Palavra de Deus. No estudo anterior, a gente focou principalmente acerca da Bíblia, sobre o que é, o que seria a Bíblia, qual seria a sua definição, ok? Quantos capítulos ela tem, a sua divisão de Antigo e Novo Testamento, quantos capítulos eu devo ler, qual a importância de eu estar lendo a Bíblia diariamente, constantemente. A gente também viu a diferença que é entre partes mais fáceis da Bíblia e partes mais difíceis, o leite e a carne da palavra. E a gente chegou aqui nessa parte onde eu vou estar fazendo a continuação do estudo, onde a gente vai estar focando especialmente em como fazer uma leitura bíblica mais correta, no sentido de que como eu evito ao máximo me deparar com falsas doutrinas, como que eu evito ao máximo me deparar com mentiras e o que eu não devo fazer enquanto estiver lendo a Palavra de Deus. Então aqui eu tenho um pequeno trecho de 1 Coríntios, especificamente capítulo 2, onde o apóstolo Paulo vai falar muito sobre essa questão, sobre uma diferença enorme entre a palavra de Deus, entre a sabedoria de Deus e a palavra de homens, a sabedoria de homens. Então, começando aqui no versículo 1, e eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E meu discurso e a minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se a tivessem conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da glória. O que esse primeiro trecho aqui está focando? A diferença, como eu mencionei, excelência de discurso, ou a sabedoria carnal, a sabedoria mundana, nossa, palavras difíceis, termos difíceis. A gente vê isso muito nos dias de hoje, no qual a pessoa que acaba participando de um discurso, de um argumento, seja na política, seja no campo da ciência, seja até dentro das igrejas, pastores pregando, eles não vão estar utilizando a sabedoria de Deus, eles não vão estar utilizando a palavra de Deus, mas eles vão estar utilizando retórica. Palavras complicadas, palavras inchadas de sabedoria humana, uma excelência de discurso. Realmente eles têm uma boa fala, okay? Eles conseguem organizar bem o que eles estão dizendo, mas não quer dizer que o que eles estão dizendo é correto, que tem qualquer tipo de substância ou verdade no que eles estão dizendo. E aí que fica muito importante a gente prestar atenção de onde que a gente está tirando a nossa informação. Porque muitas pessoas hoje em dia, quando têm alguma dúvida acerca da palavra de Deus, quando têm alguma dúvida acerca de uma doutrina, ou se não sabem se algo é uma falsa mentira ou não, em vez deles buscarem a Bíblia, em vez deles buscarem a palavra de Deus, eles buscam um livro humano. Eles buscam as palavras de um filósofo, as palavras de um teólogo famoso. Eu já vi isso muito em igrejas, onde até às vezes o pastor vai estar recomendando não que as pessoas continuem firmemente lendo a Bíblia, mas não, para você entender esse contexto aqui sobre evangelização, você vai ler esse livro que um autor humano escreveu sobre evangelização. E muitas pessoas fazem isso. Elas querem aprender sobre Deus, aí elas compram livros de teologia. Elas estudam, elas meditam nesses livros de teologia e muitas das vezes negligenciam, com esse tempo todo que elas estão focando em coisas carnais, falando sobre Deus, elas negligenciam que elas poderiam estar lendo que é uma palavra pura, uma palavra perfeita, sem nenhum erro, da boca de Deus. Qual que é a melhor fonte de informação se eu quero aprender sobre Deus? A Bíblia. O que Deus diretamente deixou para a humanidade. O que Deus diretamente disse para nós. A gente não pode comparar o carnal com o espiritual. Isso é contrário ao que Deus quer.
Porque a gente vai pegar a opinião de uma pessoa falha, a opinião de uma pessoa que comete erros. Muitas dessas pessoas que são teólogos, que são comentaristas bíblicos, nem sequer são salvos. Então como que você vai aprender sobre Deus com uma pessoa que nem sequer acredita em Deus, que nem sequer conheceu a Deus? Então é ridículo a gente parar para pensar sobre a quantidade de pessoas que estão buscando esses teólogos, a quantidade de dinheiro que está envolvido com essas questões. A gente tem pastores que não vão utilizar versículos bíblicos, mas vão falar, não, no grego diz diferente, no hebreu diz diferente. E esses pastores, na maioria das vezes, nem sequer falam grego ou hebreu. Então fica um jogo de palavras, onde eu falo um termo que você não entende, eu falo uma palavra que você não compreende, eu me comunico de uma maneira que você não consegue nem sequer ter noção do que eu estou falando. Para parecer o quê? Que eu sou esperto, que eu sou inteligente, que eu tenho a informação e você precisa de mim para aprender. Você não consegue sozinho. Você não consegue aprender sem eu te ajudar. Então cria uma dependência. Dependência é essa que a Bíblia não ensina. De fato, a Bíblia fala que é importante estarmos em uma igreja. De fato, a Bíblia fala que é importante a gente estar reunidos na congregação. É importante ter um pastor qualificado pregando a palavra de Deus. Mas o que ele está pregando? A palavra de Deus, não a opinião dele. Não a opinião de Spurgeon, não a opinião de João Calvino, não a opinião de um teólogo famoso brasileiro, espanhol, francês, seja de onde for. Tudo bem? Então vamos continuar aqui a leitura. Mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqui, nesse momento final, desse trecho aqui que eu tirei, fica ainda mais evidente essa questão. A gente deve comparar o espiritual com o espiritual. Eu estou lendo Jeremias, eu achei um trecho difícil, eu não estou conseguindo compreender. O que eu faço? Eu pego uma palavra que eu não estou entendendo, e existem vários sites que fazem isso, de pesquisa por toda a Bíblia, por uma palavra search word, né? São algo muito interessante. Também a gente consegue fazer isso com PDFs, na internet. Eu estou precisando achar uma palavra nesse artigo aqui. Aí eu coloco essa palavra e toda vez que essa palavra aparecer no artigo eu vou conseguir encontrar facilmente. A gente precisa comparar a palavra de Deus com a palavra de Deus. A resposta para a minha dúvida pode estar em Isaías. A resposta para a minha dúvida pode estar em Mateus. A resposta para a minha dúvida pode estar em Gênesis. Eu só vou saber se eu comparar a Bíblia com a Bíblia. Eu tenho 66 livros para comparar e para aprender. Façam isso. Pesquisem a partir da Bíblia. Não vão até um comentarista. Vocês vão estar se expondo a falsas doutrinas. Vocês vão estar desobedecendo o que Paulo está falando aqui, de comparar espiritual com espiritual. Você vai estar comparando a palavra de Deus com a palavra de um homem, com a opinião de um homem. Ok? E outra coisa muito importante também. O que Deus está nos ensinando aqui? O que o Espírito Santo está movendo Paulo para nos dizer aqui? Qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? A gente que estuda no campo da biologia, a gente tem contato com um grupo muito grande de animais. A gente aprende sobre o comportamento deles, sobre a alimentação, sobre, até de certa forma, como que eles pensam socialmente, né? Um macho com uma fêmea, um filhote com o pai. Eles têm um cuidado com os filhotes, eles têm um cuidado social em grupo. A gente consegue aprender um pouquinho da mente deles, mas a gente consegue aprender na totalidade como é ser uma formiga, como é ser um sapo, como é ser um tigre, como é ser uma baleia? Não, porque nós somos um ser humano. A gente vê o mundo através de olhos humanos. A gente ouve as coisas através de ouvidos humanos. A gente tem esse filtro, esse
limite de aprendizado, que a gente não consegue saber 100% como é ser um gorila, porque nós não somos gorilas, ok? E o que a Bíblia está falando aqui também? Que uma pessoa que não é salva, que não tem o Espírito Santo, ela não consegue receber as coisas de Deus. A gente precisa do Espírito Santo para conseguir compreender toda a santa palavra de Deus. O Evangelho, a Trindade, esses princípios básicos que permitem que a gente possa ser salvo, qualquer pessoa do mundo pode aprender. Você pode explicar para qualquer pessoa, desde que ela tenha o conhecimento do bem e do mal, né? Não seja um bebê, uma criancinha muito pequena. Agora, a Arca de Noé. Agora, a criação de Deus acerca do mundo. Assuntos como Apocalipse, o Anticristo. Se você chegar e começar essa conversa com uma pessoa que é incrédula, que não é salva, ela não vai conseguir reter essa informação, aprender, enraizar como alguém que é salvo. Vai parecer algo estranho. Né? Ele parece em loucura. É como se fosse uma língua diferente, entende? É como se você estivesse falando russo para aquela pessoa. Pode ser que ela entenda uma palavra ou outra, mas é algo exterior a ela. É algo estranho, é algo que parece loucura, porque ela não tem essa vivência espiritual para compreender totalmente, ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado de onde que a gente tira a nossa informação, de onde que a gente tira o nosso aprendizado, e a gente deve comparar o espiritual com o espiritual. Ok? E onde que está essa versão espiritual, então? Onde que está a Bíblia, então? Porque a gente tem diversas versões bíblicas. A gente tem a versão católica, a gente tem a nova versão internacional, a gente tem a King James, a gente tem as versões Almeidas, que variam também bastante, Corrigida Fiel, Revista e Corrigida. Tem, assim, uma infinidade. Onde que está a palavra de Deus, então? Se ela está por aí, se ela foi preservada, onde que ela está? Ela está na versão King James. Por quê? Vamos aprender um pouco aqui do porquê que a palavra de Deus está na King James nos dias de hoje nas línguas modernas, ok? Eu faço essa especificação, porque eu não quero dizer que a gente não tem uma versão em grego ou hebreu que seja a palavra de Deus. Eu vou tratar desse assunto aqui também. Mas nas línguas modernas, onde que está a palavra de Deus nos dias de hoje? Na King James, a versão de 1611, ou seja, a versão em inglês dela. Ok? Por quê? Vamos aqui aprender um pouco sobre ela. Primeiro, para traduzir o Antigo Testamento, ela utilizou o texto massorético. E para o Novo Testamento, o Textus Receptus. O que quer dizer esses dois termos? Eu vou estar aprofundando aqui daqui um minutinho. O tempo de tradução dela foi 7 anos. Isso é um tempo muito considerável para se fazer revisões, correções, olhar de novo textos que às vezes foram mal traduzidos, ok? Erros humanos, eu digo, né? A pessoa foi lá e traduziu uma palavra errada. O outro grupo que estava revisando poderia fazer essa correção. É importante a gente ter um tempo, né? As pessoas falam que a pressa é inimiga da perfeição. E se você quer fazer um trabalho de tradução, de fato é. Se você quer fazer algo preciso, você precisa de calma, você precisa de atenção. E não somente a gente tem esse grande tempo no qual ela foi traduzida, mas a gente tem 54 tradutores poliglotas e bilíngues. Pessoas que sabiam o hebreu, pessoas que sabiam o grego, pessoas que entendiam a língua. A gente tem pessoas aqui qualificadas e com o tempo necessário, com os recursos necessários para fazer esse trabalho de tradução. É importante a gente entender que para uma pessoa traduzir um texto de inglês para o português, do hebreu para o inglês, do hebreu para o africano, ela não precisa ser salva, ela não precisa ser obrigatoriamente uma pessoa que acredita em Deus. A gente não tem professores de línguas estrangeiras que constantemente estão traduzindo textos para os seus alunos, para explicar para os seus alunos? Então, isso é algo que a pessoa não precisa estar acreditando em Deus para fazer, ok? Então, a gente entra na parte técnica aqui da King James, na parte, vamos dizer assim, mais cética, entre aspas. E a gente vê que atingiram as qualificações. Essa versão ela existe desde 1611 e não existe uma sequer contradição. Foi uma tradução feita perfeitamente. O texto massorético ainda existe. O Textus Receptus ainda existe. Você pode comparar com a tradução e ver se você acha algum erro. E você não vai encontrar. Ok? Então a gente começa agora também a sair um pouco da parte cética, técnica da King James, e a gente começa a entrar também um pouco no como que essa versão foi abençoada por Deus. Porque, de fato, a pessoa não precisa acreditar em Deus para fazer uma tradução perfeita, mas é muito difícil os seres humanos fazerem isso. A gente é falho, a gente comete erro. E essa tradução não tem erro algum. Essa tradução, ela finalizada, não contém nenhuma contradição. Ok? Não somente isso, mas ela tem também algumas evidências históricas muito interessantes. E ela não considera os apócrifos como escritura ou como palavra de Deus.
O que são os apócrifos também? Eu vou estar falando nisso daqui um pouquinho, ok? Todos esses termos estão aqui do lado para a gente poder aprofundar. Mas quais são as evidências históricas da King James? Primeiro, ela é o maior best-seller, entre aspas, de toda a humanidade. O que isso quer dizer? Se você pegar todos os livros que já foram impressos por toda a história do mundo, nenhum foi mais que a Bíblia. Nenhum livro foi mais distribuído do que a Bíblia. Nenhum livro alcançou mais nações e povos diferentes do que a Bíblia. E qual versão foi essa da Bíblia que atingiu todos esses povos? A King James. Okay? Preservada intacta desde 1911. Não ocorreram mudanças. Não é como a nova versão internacional que tem revisões constantes e aí muda, e em alguns casos bem drasticamente textos. Não, ela manteve a mesma, ok? Você pode pegar uma versão de 1611 e uma versão do dia de hoje e falar, não, mas no U aqui tem um acento que não tinha antes, então mudou. A gente não está falando de acento, ok? A gente não está falando de pronúncia. Pronúncia muda com o tempo, mas a palavra, o sentido, o texto permaneceu o mesmo, ok? É também a primeira versão pública completamente traduzida em inglês. Antigamente, a Igreja Católica ela mantinha um monopólio. As traduções estavam, em maior parte, em latim. As pessoas não teriam acesso a essa língua. As pessoas iam para a igreja e não entendiam nada que estava sendo lido, nada do que estava acontecendo. A Igreja Católica até chegou a perseguir algumas pessoas que tentaram traduzir. Se não me engano, o nome do homem é Tyndale, que ele começou a fazer uma tradução da Bíblia em inglês. Ele foi morto pela Igreja Católica por buscar traduzir a Bíblia. Olha que absurdo. Que era um nível de perseguição, um nível de controle absoluto, ao ponto da pessoa não poder ler a Bíblia em casa. E ela também tem uma evidência muito legal, que ela está sendo utilizada até os dias de hoje, por diversas igrejas que estão pregando salvação somente pela fé, que estão pregando vida eterna, que estão pregando doutrinas que o resto do mundo detesta, mas que a Bíblia ensina. Então, quem está pregando as coisas corretas? Você pega e vê essas igrejas. Que Bíblias ela está utilizando? King James. Então, qual que é o livro mais distribuído, que mais alcançou as pessoas? King James. Qual que é a Bíblia que não conteve esse erro, essa contradição? King James. Ok? Então, o que eu acredito que houve aqui? Eu acredito que Deus utilizou esses 54 tradutores para que a palavra dele fosse traduzida para o inglês, para a língua franca dos dias atuais. Você vai e sai pela cidade, aí você vai ver Wi-Fi, você vê self-service. Nas escolas o inglês já está se tornando uma língua, já se tornou uma língua básica, um requerimento importante, escola pública ou particular. O espanhol também está por aí, mas não é tão majoritário como o inglês. Já se torna algo como um requerimento básico para a pessoa conseguir um emprego, saber inglês. É a língua franca dos dias atuais, não tem como fugir disso. Ok? Então, eu não acredito que essas pessoas foram movidas pelo Espírito Santo assim como Paulo foi, por exemplo, quando ele escreveu. Eu não estou falando dessa questão, mas eu acredito sim que foi uma obra que Deus abençoou. A gente vê aqui evidências acerca disso. Ok? Agora vamos entrar aqui um pouco nessa questão técnica. O que é o texto massorético, que foi utilizado para traduzir o Antigo Testamento? O texto massorético ou masorético é uma família de manuscritos com o texto hebraico da Bíblia, utilizado como a versão padrão, a versão majoritária, a versão normal da Tanakh, para o judaísmo moderno, e também como fonte de tradução para o Antigo Testamento da Bíblia cristã, inicialmente pelos protestantes e modernamente também por tradutores católicos. Por que ela está fazendo essa diferenciação entre quem está traduzindo ela? Quando a gente começar a ler os apócrifos, a gente vai entender por que está sendo mencionado os católicos aqui. Mas enfim, o texto massorético ele é muito parecido com o Receptus, no sentido em que era o texto recebido. Era o texto que as pessoas estavam utilizando como padrão, era o texto que as pessoas tinham acesso, não era uma coisa que estava escondida, que estava perdida, que gerações se passaram sem nem sequer saber da existência deles. Não, era um texto que tinham acesso, ok? Era um texto que estava próximo das pessoas e as pessoas o consideravam como a palavra de Deus. Não havia aquela dúvida, não, será que isso realmente é ou não é? Ok? Qual que é o Textus Receptus? A denominação Textus Receptus tem sua origem no prefácio da edição de 1633 dos irmãos Bonaventura e Abrão Elzevir, que diz em latim: Textum ergo abis nunc ab obinus receptum, in qui nihil immutatum aut corruptum damus. Em tradução livre, tens, portanto, o texto agora recebido por todos, no qual nada oferecemos de alterado ou corrupto. As palavras textum e receptum
foram utilizados no caso nominativo, para formar esse nome. Então, ambos os textos foram preservados desde muito tempo atrás. Ambos os textos eles se mantiveram intactos e ambos os textos eles eram de acesso à população, ok? É importante a gente entender esse motivo, é importante a gente entender essas questões. Peço perdão aqui pelas montanhas de caminhões que passam aqui na minha rua, realmente não tem como controlar essa questão do som. Mas enfim, adentramos aqui agora para os apócrifos, porque nenhum desses dois textos contém os apócrifos. Mas o que são os apócrifos? Os apócrifos são cartas, coletâneas de frases, narrativas da criação, de Gênesis e profecias apocalípticas, falando sobre os fins dos tempos, além dos que abordam a vida de Jesus ou de seus seguidores. Cerca de 50 outros contêm narrativas ligadas ao Antigo Testamento. Vocês sabiam que existe por aí um livro que chama o Evangelho de Judas Iscariotes? Vocês sabiam que existe vários outros livros que dizem ser a palavra de Deus, que não fazem parte da Bíblia? Cerca de 50 outros. A gente tem o Evangelho de Tomé, se não me engano. Enfim, todo tipo de coisa. E é importante a gente entender também sobre a Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a versão que a Igreja Católica, majoritariamente e por muito tempo, utilizou para traduzir a Bíblia. A Septuaginta ela é um texto em grego que foi grego acerca do Antigo Testamento. Ou seja, eles pegaram do hebreu e traduziram para o grego. E os católicos utilizavam a Septuaginta para fazer a sua tradução. Qual que é o problema? A Septuaginta inclui alguns livros que não são encontrados na Bíblia. Ela inclui livros diferentes daqueles do Massorético. Não somente isso, mas há diferenças de tradução. Se você pegar o livro de Daniel, tem partes muito grandes, muito diferentes, versículos a mais em grande quantidade. Não é a mesma coisa a Septuaginta do Massorético. A Septuaginta é um livro estranho. Ele já é uma tradução de uma tradução. Você tinha acesso ao hebreu, você não precisava pegar diretamente de essa tradução com a história de que 70 judeus traduziram e tal. E além disso, ela inclui livros a mais, que ninguém sabe a procedência deles. Não era algo que estava continuamente as pessoas falando, não, isso sim é a palavra de Deus. Jesus mencionou o livro de Tobias, Paulo mencionou o livro de Baruque. Não, esses livros não têm menção nenhuma por toda a palavra de Deus. São livros a mais, são livros ocultos, livros estrangeiros, estranhos, que estão incluídos na Septuaginta. Muitas Bíblias da Reforma Protestante seguem o cânone judaico e excluem estes livros adicionais. Entretanto, católicos romanos incluem alguns desses livros em seu cânon e as igrejas ortodoxas usam todos os livros conforme a Septuaginta. É até interessante de ver essa questão, porque a gente vê que tem uma diferença entre até o que os ortodoxos acham que é a palavra de Deus e os católicos. Existe uma conversa por aí que diz que a Igreja Católica que nos deu a palavra de Deus, a Igreja Católica que nos deu a Bíblia, que a Bíblia não existia antes da Igreja Católica. Isso é uma mentira. Desde a época de Cristo, a gente já tem o Antigo Testamento inteiro escrito, ok? De Gênesis a Malaquias. Já está tudo escrito no papel, já está tudo anotado. Não é só oral, mas escrito. Diversas vezes a gente vê Jesus Cristo dizendo, nunca lestes, não está escrito, vocês erram não conhecendo as Escrituras. Já foi escrito. E quando que o Novo Testamento foi escrito? Durante a vida dos apóstolos. O apóstolo Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento. João escreveu uma parte. Pedro escreveu uma parte. Ok? Lucas escreveu uma parte. E depois que a vida deles passou, que essas pessoas faleceram, a gente já tinha também o Novo Testamento escrito. A gente não sabe exatamente em que ano, mas já estava escrito. Então a Bíblia já estava feita? Já. Já tinha sido tudo anotado? Já. Anos e anos e anos antes da Igreja Católica. Ok? O que a Igreja Católica fez? Ela fez reuniões para decidir se esses livros a mais que tinham sido encontrados, que tinham na Septuaginta e não tinham no Massorético, iam ser a palavra de Deus ou não. Então não foi um debate sobre a gente vai criar a Bíblia aqui do zero, que não existia. Não. Foi uma conversa sobre esses livros que a gente achou aqui, eles vão ser Bíblia ou não? Isso que a Igreja Católica fez. Ela adicionou livros à Bíblia. Ok? Não foram as pessoas que depois retiraram esses livros que eram a palavra de Deus. Eles foram adicionados. Ok? Quais? Especificamente, os católicos aceitaram os livros de Tobias,
Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, que é diferente de Eclesiásticos, ok? Sabedoria de Eclesiástico é a sabedoria de Jesus, filho de Siraque, ou Sirácide, ou Ben Sirá. 1º e 2º Macabeus, ok? E Baruque, ou Baruque. Alguns desses livros são os inclusos na Septuaginta por razões históricas ou religiosas. Interessante é a gente chamar a atenção que esses livros incluem mentiras, erros históricos e religiosos. Em que sentido? Eles contradizem a palavra de Deus. Eles contradizem os restantes dos livros. Especialmente quando a gente está falando do livro de Enoque, que fala que os anjos procriaram com os humanos, e aí a gente tinha gigantes do tamanho de prédios, uma altura assim inimaginável, de grandes, coisas absurdas. Tem um, eu não me lembro qual, que fala, se eu não me engano, que Nabucodonosor é o rei de Nínive. Como que você erra de quem que Nabucodonosor é o rei? Esse é algo que é tantas vezes falado na Bíblia, e você vai falar que ele governa de Nínive e não da Babilônia. Então, assim, a loucura está sendo manifestada a todos os homens aqui. Se você pegar o livro de Tobias, você vai ver várias coisas sobre o óleo de peixe e aí as escamas de peixe que são usadas para afastar um demônio e curar a fertilidade da esposa de certo personagem da história. Coisas relacionadas com bruxaria. É um absurdo mesmo alguém falar que esses livros ocultos que a humanidade não conhecia em sua maior parte, livros que só alguns grupos específicos estavam tendo com eles próximos, estavam considerando como santos, você dizer que isso era a palavra de Deus. Deus não oculta a sua palavra das pessoas. Deus, ele não pega e enterra a palavra dele dentro de uma caverna por 100 anos. Ele disse que ia preservar a palavra dele daquela geração para sempre, nos tempos de Davi. Ok? A palavra de Deus ela é eterna. Ela não vai ficar perdida por gerações e gerações. E aí que a gente entra na questão dos manuscritos do Mar Morto, que estão muito relacionados com a Septuaginta. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar dessa história, desse achado. Os manuscritos do Mar Morto, eles são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados em cavernas de Quarã, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950. Devido ao mau estado de alguns dos pergaminhos, os estudiosos não identificaram todos os seus textos. Os textos identificados se dividem em 3 grupos gerais. Cerca de 40% são cópias do texto das escrituras hebraicas, isso está fazendo referência ao texto massorético, ou seja, eles são idênticos. E esses textos, quando fez a datação acerca deles, do tempo deles, próximo da época de Cristo. Então a gente tem essa confirmação histórica de que realmente o texto massorético é da época de Cristo. Uau, que surpresa! Então, eles terem feito essa descoberta. E você tem outros textos também, aproximadamente outros 30%, que são textos do período do Segundo Templo, que seria a época de Cristo, que em última análise não foram canonizados na Bíblia hebraica. Que livros são esses? O livro de Enoque, ok? Que eu mencionei que fala dos anjos reproduzindo com as mulheres, o livro dos Jubileus, o livro de Tobias, que está na Septuaginta, a Sabedoria de Siraque, Salmos 152 a 155, salmos que a Bíblia não inclui, ok? Então, a gente tem esses achados nessa caverna, próximos a um culto, a um secto, de pessoas que tinham costumes extremamente estranhos, que continham esses livros a mais na Bíblia, que continham textos diferentes da palavra de Deus, e até como uma forma assim de grande ironia, tinha a palavra de Deus lá mesmo. Tinha cópias do texto massorético e havia cópias corrompidas. É como se demonstrasse para a gente o processo de corrupção deles, historicamente aqui preservado. E as pessoas pegam e falam que isso é a palavra de Deus. E os arqueólogos vão dizer, não, isso aqui é um achado histórico, que os teólogos vão dizer, pode ser que isso seja a preservada a palavra de Deus, preservada em uma caverna, que as pessoas até 1940 não tinham acesso. Não faz sentido nenhum isso, ok? Então, esse estudo aqui desse momento pode estar parecendo ser um pouquinho mais denso, um pouquinho mais complexo, mas o que eu quero que vocês tirem aqui? A gente tem essa versão inglesa King James, que ela utilizou a tradução do massorético e do Receptus. São versões confiáveis. É um alimento espiritual confiável que as pessoas tinham acesso, que as pessoas utilizaram, que foi preservado, que não foi corrompido. Ok? E a gente tem os apócrifos, que são textos estranhos. É aquela comida que você não sabe a procedência dela. Você não sabe se tem perna de barata nessa comida. Você não sabe se essa comida está vencida, se você vai ter uma intoxicação alimentar. Essa comida estava escondida. Você achou ela debaixo do sofá. Você comeria algo que você achou debaixo do sofá depois de 2 semanas? Eu não.
Então, assim, uma comparação com o alimento, porque a Bíblia é nosso alimento espiritual. E se você se envolve com o alimento espiritual de um secto estranho, com livros falando contradições que nem sequer estavam preservados em uma qualidade boa, eles acharam fragmentos de textos. Você, no seu pessoal, vai dizer que isso é a palavra de Deus? Mas eu te digo que muitas pessoas vão dizer que o livro de Enoque, que o livro de Jubileu, que o livro de Tobias são a palavra de Deus. Ok? Então, a gente vai estar continuando aqui com o nosso estudo. Eu vou dar uma pausa na gravação e eu vou prosseguir a partir daqui. Não quero exceder uns 30 minutos de gravação para não correr o risco de dar problemas com o áudio novamente. Tudo bem? Então aqui se encerra a primeira parte desse estudo.